Que a paz seja com todos. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Antes de responder às perguntas, uma vez mais, devo dizer, da parte do meu Pai, Senhor Deus, que eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, embustólogos, falcatrólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Tardas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da Mãe Terra. Que tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Sanchez. Muito obrigado. Boa noite para o senhor, para todo mundo que está assistindo. Antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez a gentileza, né? A nossa terceira entrevista, a primeira dela muitos anos atrás, num blog, né? No Sensei que Nada Sei. A segunda pelo YouTube, uma live no Instagram, que foi muito boa. E essa, desculpa, no YouTube, e a terceira agora uma live no Instagram, né? Perfeito. Queria agradecer a Sinoe por ter feito essa ligação e desejar boa noite a todos. Henri, eu tenho a primeira pergunta para o senhor, é sobre a pandemia do coronavírus. Será que isso pode ser considerado um sinal de aviso? Porque a gente percebeu que o mundo foi um pouco modificado, né? As pessoas mais dentro de casa, passando mais tempo com a família, os lugares onde os animais antes não frequentavam, agora frequentam, eles também são donos dessa terra, né? Assim como nós, eles estão mais sossegados. Será que isso é um aviso lá de cima, que é para a gente começar a ter, dar uma parada em algumas coisas, caminhos que a gente está tomando de forma errada? Preste bem atenção. Ninguém é obrigado a crer. Mas há 2000 anos eu falei sobre isto. Cada um interpreta como quiser. Uns como um sinal de apocalipse. Eu disse há 2000 anos. Me perguntaram quais seriam os sinais da minha volta. Eu disse, quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, é apenas o princípio das dores. Então vereis o sinal do Filho do Homem. Agora, muitos conseguem ver-me pelo sinal da web, num princípio, apenas num princípio da abertura que meu Pai propiciará para que eu possa falar à humanidade. Então, Ele, o Senhor, escreve direito mesmo que por linhas tortas, porque os homens entortaram as linhas. Então, agora, nesses dias atuais, o terror toma conta da cabeça de muita gente dos que não estão preparados para se conectar, para se unir ao Senhor. E aqueles que se pensam cristãos, e que eu ensinei desde 2000 anos, para orar ao Pai diretamente, no quarto com a porta fechada, agora estão tendo ocasião de orar no quarto com a porta fechada. Não que Deus propiciou que fizessem essas coisas, essa pestilência, e sim os homens que mal usando o livre-arbítrio fizeram isso. Não pense isso que é uma coincidência, não existe coincidência. Não existe. Nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, mas quando acontecem coisas horrorosas aqui na Terra, é porque os homens, fazendo mau uso do livre-arbítrio, avançaram, ultrapassaram os limites. Existe todo um contexto político, econômico, é uma verdadeira, não é uma pandemia somente, é uma pandemônia, tá? Que está solta aqui para que os seres humanos tenham oportunidade de voltar-se para Deus.
eu tenho uma grande dor ao ver o que está acontecendo com os habitantes da Terra. Só que eu vejo que foi o único meio que aconteceu para os seres humanos voltar para dentro de suas casas, voltar a falar entre pais e filhos, entre irmãos, enfim, aí o ser humano, momentaneamente, os seres humanos, deixarão de ser tão somente escravo dessas máquinas maravilhosas como essa, através da qual eu estou falando contigo, e eles começam a olhar o rosto do seu irmão, do seu parente, e começam a sentir até saudade. É um conjunto de coisas, um cortejo de coisas que estão acontecendo e que, como ele, o Senhor, o Altíssimo, escreve direito mesmo que por linhas tortas, através desse momento muitos poderão lembrar do que eu falei há 2000 anos. Que eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que você faz e te abençoa. Eu disse para lá no quarto com a porta fechada, Mateus 6, versículo 6. E olha, faz muitos séculos que ninguém faz isso, ou quase ninguém. Aqui dá para a humanidade perceber que dá para falar com Deus, e deve ser que falar com Deus no quarto com a porta fechada, e não ir nas igrejas, ouvir aquela barulheira, e se submeter a chantar do dízimo do falso profeta, o vendedor de sacramentos também. Enfim, o ser humano pode se reencontrar e estabelecer uma simbiose com o Senhor do Universo. Fique à vontade, que tenha toda a minha paz. Eu tentei sucintamente, na medida do possível, responder a sua pergunta. Tá ótimo. E o senhor percebeu, não sei se o senhor percebeu, mas eu percebi que nessa época que a live, né, virou modinha, só que o senhor já faz live há muito mais tempo, né, do que a pandemia. Toda semana o senhor faz live, fazendo aí, respondendo a perguntas. Então o pessoal aí é tudo modinha, nem sabia que o senhor já estava aí, ó. Vai fazer uma década. Veja bem que eu comecei todo sábado às 11 horas da manhã. Para quem quiser me ouvir agora, ao vivo, eu respondo perguntas às 11 horas da manhã no henriquito.tv, que é o canal onde eu tento libertar a consciência dos que me ouvem, onde eu tento explicar ao ser humano que ele deve voltar-se para Deus, que ele deve pensar no Senhor, buscar nele, só nele proteção, só ele é confiável. Está chegando o momento que o ser humano que não se voltar para ele vai ficar órfão, vai ficar sem chão, vai ficar sem paz, porque só ele dá paz, alegria, saúde, tudo depende dele. Ninguém é obrigado a crer. Fique à vontade. O senhor toma precauções também, né? Por causa do coronavírus? É importante. Bem, eu vivo só para o Senhor. Então eu não tenho andado muito fora daqui. Meu corpo é de carne e osso, sim, lógico. Só que, como eu quase não saio daqui da sede do Reino de Deus, formalizado pela SOS, aqui em Brasília, como agora estou dando essa entrevista para ti, dou para outros, até os estrangeiros que vêm também, então eu nem tenho tido ocasião de sair no meio eu saio, só que a última momento eu não tenho tido ocasião de sair fora. E se eu sair fora, o que eu faço? A minha precaução qual é? Antes de sair de casa, eu vou lá no quarto, fecho a porta, me ajoelho diante do meu Senhor, meu Deus, oro a Ele, peço a Ele que me guie, me proteja, porque eu nada quero, nada tenho, nada sei, eu vivo só para o Senhor. Daí Ele, o Senhor, vai me dar sempre segurança. Eu quando viajo, por onde quer que eu viaje, eu quando entro no veículo no qual eu vou viajar, eu invoco o Pai, aí depois que eu invoquei o Senhor, eu posso viajar dormindo, entende? Que eu tenho segurança, que Ele vai guiar, vai instruir, vai inspirar o motorista que está me conduzindo. Se é um avião, ele vai inspirar o piloto que está dirigindo. Eu viajo tranquilo porque eu confio plenamente no Senhor e não quero viver um só segundo aqui na Terra, senão só para cumprir a vontade dEle que me reenviou a este mundo. Então essa é a minha realidade, tá? Eu recomendo a todos que me ouvem, que antes de sair de casa, mormente nesses dias atuais, façam um teste, vão lá no quarto, fechem a porta, aprenda a orar o novo Pai Nosso que eu ensinei há muitas décadas já, e daí
vai sair de casa sereno, tranquilo. Por quê? Se orando no Pai Nosso não encontra o vírus? Não, o vírus existe. Só que o Senhor vai inspirar-te para evitar de conectar-te com o vírus. E se por último, por uma, digamos, uma questão do destino, tu te encontra com Ele, o Senhor vai te instruir, te inspirar para fazer o que é necessário para te desvencilhar dele. É difícil explicar isso, mas é assim. Então qualquer pessoa que me ouve, eu quero avisar a ti, a quem me ouve, que tem um perigo muito maior do que o vírus. Muito maior. Que está matando muita gente esse perigo, mais do que o vírus, que é o medo do vírus. O medo mata muito mais do que o vírus. Que se alguém sente os sintomas que ele vê pela mídia e não tiver conectado com o Pai, na primeira vez que falta ar, ele já se rende, já diz, e já vai levar lá para o purgatório, de lá já sai num ataúde fechado. Então se invoca o Pai antes de cair nessa armadilha. Se tiver que passar pelo purgatório chamado hospital, o Pai inspira os enfermeiros, os médicos, ele dá toda a cobertura espiritual para que o indivíduo saia ileso, saia tranquilo, numa simbiose com o eterno Senhor da vida e do destino. Tenham toda a minha paz, fiquem tranquilos. Henri, o senhor chegou a citar, né, a questão de política, de economia, envolvido em tudo isso. Primeira pergunta sobre isso. O senhor acha que esse vírus pode ter sido realmente proposital, criado no laboratório lá na China, como alguns falam? Sim, sim. E segundo, como que o senhor acha que o governo brasileiro, que sofre críticas de um lado, o outro lado não sofre, como que você acha que o Brasil está lidando com essa questão do vírus? Bem, são duas perguntas, né? Eu respondo a primeira, espero não me olvidar da segunda. Então, esse vírus, efetivamente, e preparem-se, apenas um ensaio. Preparem-se, conectem-se com o Senhor, porque a tentativa de evitar a hecatombe nuclear, que é inevitável, uma forma de diminuir sensivelmente a população da Terra. Eu estou falando com o que eu vi, que meu pai me mostrou. E daí então faz-se um esforço muito grande, usando a ciência, para diminuir um pouco. E daí mata-se vários coelhos com a mesma cajadada. Diminui a população, elimina a maioria das pessoas de idade e que têm problemas físicos. Não obstante, prestar muita atenção, deixando espaço para os jovens operar. Tem uma coisa oculta atrás de tudo isso, quem quiser entender, entenda. Eu não posso me estender muito nisto, mas posso dizer da parte do Senhor que eu vi, muitos meses antes de aparecer esse vírus, eu falei no meu programa de 11 horas da manhã, Henriquito.tv, que eu vi muitos meses, no ano passado, bem lá pelo final do ano passado, no começo do primeiro semestre, que eu falei que eu vi que estavam programando uma coisa muito desagradável para colocar na humanidade. Mas não posso precisar qual foi o programa, porque foram em vários programas que eu falei. 2 sábados, que eu falo às 11 horas da manhã, se um dia alguém quiser insistir muito, mano, pesquisar e ver qual era o programa que eu comecei a falar isso. Então, não que eu Henri Cristo, sofro muito ao ver, dói, sim, o coração a ver quantas pessoas desesperadas que hoje em dia não podem nem sequer se despedir do parente. Mas tudo isso está previsto de mais de 2000 anos. Então, mesmo quando alguém foi inspirado pelo Satã para criar uma coisa dessa em laboratório, pelo demônio, Satã, cachorro, o nome não interessa, a força negativa, a força do mal. Mesmo assim, nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Então, Deus não interferiu, porque Ele deu para o homem o livre-arbítrio. E Ele sabe, o Senhor, que aqueles... o Senhor sabe que ninguém morre na véspera.
Quero deixar claro isso também. Ninguém. Haja vez que saí ouvindo pela televisão, saí do hospital, pessoa com 101, 105 anos, que foi lá, passou por todo esse purgatório e saiu, porque não era hora. Batem palma e tudo. E outros que, jovem ainda, até com boa idade, morrem. Outra coisa, eu já estou cansado de ver na televisão, dizer assim, tinha uma vida toda pela frente, morreu. Ninguém que morre tem uma vida pela frente. Quando a pessoa desencarna é porque chegou a hora. Não importa se tinha 5 anos, 10, 20, 30 anos, porque ninguém morre na véspera. Ninguém. E aqueles que creem no que eu ensino, ainda que estiverem mortos, viverão, eu disse a Doilan. Por quê? Porque tomam consciência da eternidade da vida e aprendem que não morrem, e sim desencarnam. Desencarnar o que é? É uma palavra moderna, reencarnar, desencarnar, reencarnar, renascer. Não é exclusividade de alguma seita espírita, não. Reencarnação é uma palavra que sempre existiu, só que é algo que sempre existiu, só que a palavra é moderna. Eu disse há 2000 anos que João Batista era o Elias. E me disseram, mestre, mas não estava previsto que antes do Messias viria o Elias? Eu disse, se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. Ele veio e fizeram o que fizeram com ele, ou seja, degolaram. E assim, a reencarnação sempre existiu desde os primórdios. Desde que o Senhor disse para o filho que vos fala, tu és pó, do pó tu foste tomado, ao pó retornarás. E por essa razão que eu aproveito o ensejo desse colóquio aqui contigo, Rodrigo Sensei, eu aproveito o ensejo para explicar quanto mentiram durante 2000 anos dizendo que eu fui para o céu de carne e osso. E posso mostrar aqui agora que é mentira. Porque eu disse na última hora, falando de reencarnação, estou falando agora. Na última hora, assim, na hora da agonia, Pai, me abandonastes. E na sequência, disse, em tuas mãos entrego o meu espírito, não te entrego o meu corpo. Porque eu sabia que meu corpo voltaria para a mãe terra. Porque a lei, ele disse, tu és pó, do pó tu foste tomado, ao pó retornarás. Disse o Senhor ao primogênito que vos fala. Então não tem como ir para o céu de carne e osso. E mentiram durante esses 2000 anos que eu subi de carne e osso para o céu. Então a pedra de tropeço da humanidade, para saber que eu estou aqui de carne e osso, é acreditar nessas mentiras. E é por isso que no início do meu colóquio, eu disse e repito de novo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodolos que se dizem teólogos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Eu amo a liberdade e por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Eu sempre falo isso de novo, de novo, de novo. E que amar é dar tudo sem nada exigir em troca. E todos esses que se dizem pastores, que se dizem servos de Cristo, de Deus, eles não dão tudo, não dão nada sem exigir em troca. Eles querem o digno do salário do povo. E eu estou aqui justamente por isso, para explicar à humanidade que o Senhor não vende. O Senhor não é vendedor, não é chantagista, de dízimo, não é esmoleiro, não pega esmola. Ele é o Senhor do universo, o Senhor do destino e da vida. Fique à vontade, vamos lá outra. Eu acho que eu deixei uma pergunta de responder. Me cobre, pode cobrar. É sobre o governo brasileiro, né? Como ele tem agido aqui no Brasil, se ele está agindo de forma mais positiva do que negativa, se comete muitos erros, porque a gente vê que às vezes o presidente tenta liberar um pouco o pessoal mais, né? E o pessoal não quer que libere. Eu, em Cristo, continuo o mesmo, continuo dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então não interfiro, não falo em política, exceto quando ele vem me consultar pessoalmente, me pedir orientação e bênção. Agora, nenhum governo brasileiro, nem de nenhum país do mundo é santo e sábio. Só o Senhor é sábio. Só Ele tudo pode, Ele inspira, ilumina. Os governantes, não só o brasileiro, mas todos os governantes deveriam se inclinar diante do Senhor, dele, não diante do falso profeta, como eu já vi alguns. Diante do Senhor, no quarto com a porta fechada, ali pedir ao Senhor
Aí sim o Senhor inspira, ilumina, ele pode fazer um governo bom. Mas é muito difícil um governante ir se inclinar diante do Senhor. Eu já vi muitos deles se inclinar diante do falso profeta, no perder mais cedo, rato roedor suado, essa gente toda aí que se dizem enviado de Deus, servo de Cristo, e depois dá uma coisa muito errada, porque eles não têm poder para ensinar. Unicamente Deus pode inspirar um governante. E todo e qualquer governante que senta naquela cadeira incandescente aqui ou na Casa Branca, Casa Rosada na Argentina, ou em qualquer casa do mundo, sempre só senta lá e fica lá só o tempo que o Senhor do destino permite. Aqui no Brasil mesmo, você é jovem, perto de mim, mas eu vi um presidente que comia cachorro quente na Praça da República com o povo, depois se elegeu com o povo, uma grande população com ele. 7 meses depois, ele renunciou. Porque você estudou história, sabe de quem eu estou falando. Aliás, por que não? Não é porque morreu que vira santo, é o Jânio Quadros, pronto. Mas em outros, esse foi assim, outros apiam do poder, outros são tirados do poder. O presidente mais conhecido do Brasil, o presidente mais, já que estamos falando de política, de presidente, o mais conhecido e asposamente amado do Brasil, ele se suicidou. Ele nem sequer renunciou, se suicidou. Pensem bem, analisem bem isso. Esse presidente que se suicidou, foi aquele presidente que disse a revelia da vontade de meu Pai, Senhor Deus, que declarou, que oficializou uma estátua como mãe de Deus e como padroeiro do Brasil. Enquanto que o Brasil tem como padroeiro uma estátua que foi recolhida da água, primeiro sem cabeça e depois com a cabeça, quem quiser vai estudar história. Então a bênção do Senhor fica assim só para aqueles que se ajoelham diante dele. Eu dou um recado para quem me ouvir. Presidente, homem, mulher, deputado, senador, quem quiser me ouvir, eu dou um recado. Volte-se para o Senhor. Vão diante do Senhor no quarto. Não procurem templos cheios de barulho. Hoje em dia tem uma baderna. Eu tenho visto coisa inacreditável aqui no Brasil ultimamente. Eu vi um cabra que se dizia servo de Deus. Na verdade era um morcego Rossi. Ele construiu uma grande templo com milhares de cadeiras para os escravos sentar. E agora que os escravos não estão indo lá, ele botou foto em cada cadeira para ele se enganar a ele mesmo. Ele mesmo fica olhando lá e rezando para aquelas cadeiras, com as fotos que ele nem sabe de quem são, que colocaram. A criadada dele colocou essas fotos lá. Eu não sei se já viu isso, eu vi. É inacreditável. E assim também as outras ficam reclamando. Os donos de cabresto ficam reclamando que não podem apertar o cabresto, né? Que uma folga de um mês, mais ou menos, já dá tempo para as pessoas começarem a respirar e pensar, mas espera aí, Jesus, porque eles usam o nome obsoleto Jesus e negam o meu nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. Então eles, mas Jesus, onde está Jesus, que agora não podemos nem aqui na casa de Deus, ele não convida a gente, ou não deixa a gente entrar, fechar as portas. Dá tempo para eles pensarem um pouco, não dá? Dá, meu filho, dá para pensar e daí voltar neste período da famigerada pandemia, voltar para o quarto, na casa, a pessoa está na casa dele, vai lá, ora no quarto, ora o Pai, ele vê o que se passa e abençoa. Até apareceu aqui, ore no quarto, olha que maravilha, alguém escreveu no quarto, Mateus 6, versículo 6. Maravilha, tá vendo? Tem alguém que está vendo a nossa conversa, que tenham todos a minha paz, meus filhos. Então quer dizer que o presidente é Messias só no nome, né? Porque é Jair Messias Bolsonaro, né? Só no nome. Na verdade, o nome físico, o nome que uma pessoa tem, varia muito. Eu, Henrique Cristo, que estou falando contigo, tá? Não descobri minha identidade assim à toa, não foi por acaso. Eu estava jejuando em Santiago do Chile, em 79, quando o Senhor me falou, me mostrou que o meu nome tinha uma letra no sentido contrário. Até então cheguei lá como Yuri. Daí ele me explicou que a segunda letra era a N e não U. Abre um pouco essa janela aí, vai. Era N e não U.
E eu daí para frente compreendi. E ele ainda disse que eu não podia falar para ninguém por enquanto da minha identidade. Eu fui expulso da Venezuela ainda como profeta, sem poder dizer quem sou. Estive aqui em Brasília a primeira vez em fevereiro de 80. Falei ao povo aqui, tudo, ainda sem poder diretamente dizer quem sou, apresentando-me como profeta. Só no México, quando um jornal escreveu como se por engano, o jornal Ovaciones escreveu: Inri, el Hijo de Dios, habla el pueblo en el quiosque da Alameda e cura los enfermos. Aí meu pai disse que eu era obrigado a passar a apresentar-me com meu nome novo, que custou o preço do sangue na cruz, Inri. E daí para frente eu tive que mudar até de hotel, por ordem do Altíssimo, para registrar com meu nome, que custou o preço do sangue. E daí para frente, todos os países onde eu cheguei, tinha que me apresentar com o meu nome daí então. Não é assim, entende? Quem quiser conhecer minha história completa, não aquelas verborreias que colocaram na falsa enciclopédia, que só põe porcaria lá, tem alguma coisa que é verdade, mas é muita mentira lá dentro, tá? Wikipédia. Wikipédia. Não, tem que procurar a minha história completa. A minha história, tem o livro Despertador Explosivo, que tem minha história desde criança, ainda não está completa ali. Volume 1, Despertador Explosivo, um livro que tem a função de explodir as viseiras e diluir os cadeados do raciocínio. E o segundo volume, 2 volumes. Fora isso, tem minha página, tem mais de 400 perguntas respondidas, que a pessoa pode ir lá se esclarecer. E depois, aí sim, ela pode formar um juízo. henricristo.org.br. Aí outro, como é? henricristo.org.br é o site oficial. O site é henricristo.org.br, tá? henricristo.net. Isso. henricristo.tv, que é onde eu falo todo sábado, ao vivo, das 11 horas da manhã. Fica à vontade. Tá bom, eu vou fazer uma pergunta agora, que eu sempre tive essa dúvida, ela é bastante filosófica. É o seguinte, o senhor citou o livre-arbítrio, né? Aí que Deus deu pra gente o livre-arbítrio e tudo mais. Mas eu sempre pensei da seguinte forma: Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Exatamente. Então, se ele me deu o livre-arbítrio, eu tenho o meu direito de escolher, só que ele já sabe o que eu vou escolher, porque ele sabe de tudo. Claro. Então, será que realmente, digamos o seguinte, digamos que eu tive o direito de escolher e eu escolhi não seguir a Deus. Acabou que eu morri, vou receber alguns pecados, vou pagar os meus pecados, mas se Deus me criou já sabendo que eu iria escolher não segui-lo, então ele já me criou sendo uma alma condenada, não? Não. Aí é que está a grandiosidade de Deus. Essa pergunta vem a calhar, né? Eis que essa pergunta requer uma resposta um pouquinho mais ampla. Então ele te deu um livre-arbítrio. Preste muita atenção. Quando tu és criança, até os 7 anos, quer dizer, o primeiro ano de vida, no mínimo, tu anda rastejando sobre a terra. Tu nem pode andar erguido. Tu és o único animal que, como eu também, estava lá engatinhando, né? Certo? Ele dá um ponto para tu enxergar o teu passado. Saber que tu não tens que ter orgulho de nada, que orgulho é o maior óbice para alguém atingir a sabedoria, o orgulho. Prejudicou tudo. Então tu aprende, primeiro tu olha para trás e vês como é que tu andaste quando criança. Depende da tua genitora, tua mãe, né? Até tu crescer, até os 7 anos tu está sendo preparado, né? Dos 7 aos 14, tu começa, porque tu vai se tornar adulto mesmo, adulto completo aos 21, não adianta os legisladores mudar as leis. É dos 21 em diante tu és o completo. Daí tu vais aprender. Peraí, já vou voltar ao livre-arbítrio. Isso faz parte do livre-arbítrio. Vais aprender até os 30 o que fazer da tua vida. Dos 30, de novo, o livre-arbítrio sempre em vigor. Tu vais até os 40 arrumando a tua vida. Dos 40 em diante, tu já tens consciência plena do que pode e não pode, do que é e que não é. Daí tu vais administrar o que tu conseguisse até ali. Claro, sempre vai ter dependendo da tua capacidade intelectual, da tua visão, no teu caso um historiador, vai analisando
e vais vendo, preparando para plantar uma árvore bem frondosa, para tu te esconder debaixo da sombra dela na velhice. E tem outros que não, que já inconsequentes. Note bem uma coisa, tu tens às vezes uma vocação, tu não sabe por quê. E eu respondendo a tua pergunta, não sabe por que tu sabe fazer uma coisa que os outros não sabem? Porque tu tens uma bagagem do passado. Ele não te dá lembrança do teu passado, Deus, raramente dá uns flash, mas não te dá lembrança plena, porque ele sabe que se tu lembrar do teu passado, vais ter problema para sobreviver. Se tu souber o teu passado, tu vai ver quem eram os teus desafetos, vai ver de repente dentro da tua casa um parente que te odiava, e aí por diante. Então tu não pode saber tudo. Ele vai te dando uns flash para tu continuar a vida aqui na Terra e galgar um espaço para depois, no fim, conseguir atingir, raramente alguém consegue, o ápice da sabedoria. Outra coisa, ainda respondendo do livre-arbítrio. É incrível isso. Tu me fizeste essa pergunta, eu considero muito relevante conversar com um historiador, uma pessoa que estuda história, porque ela tem uma noção. Você sabe, você é historiador, ainda respondendo livre-arbítrio, que se alguém quiser compreender, inclusive o momento atual, agora fecha um pedaço dessa lança, inclusive o momento atual, se alguém quiser aprender, inclusive o momento atual, tem que olhar lá para trás, tem que saber o começo da história da humanidade, tem que analisar os tempos que o ser humano caminhava como nômade, e quando ele começou a se estacionar, como é que ele aprendeu para comer e viver, e vai. Aí, no presente, tu olhou para trás. Daí tu pode caminhar mais erguido, agora no presente, e daí tu podes vislumbrar o porvir. Ou assim, uma pessoa sai da universidade com um canudo na mão, e diz assim, agora eu sou doutor. Agora, não. Quando tu sai da faculdade, da universidade, tu adquiriste o direito, se tu és médico, de cobrar das tuas cobaias, tá? Aí uns 7 anos depois, tu está apto, dentista, todos os profissionais. O professor que o orgulho daí bloqueia. O orgulho bloqueia. Teve um filósofo chinês que disse uma frase muito interessante sobre isto, que está incluso o livre-arbítrio, que ele disse, esse filósofo chinês, só que ele não disse completo. Disse assim, que só os idiotas e os sábios não mudam de ideia. Só que ele não explicou por quê, né? O nome dele é Confúcio. Só os idiotas e os sábios não mudam de ideia. Agora eu explico por que os sábios, só os sábios e os idiotas que não mudam de ideia. Os idiotas não mudam de ideia porque pensam que são sábios. Eles já pensam que sabem tudo. Enfim, tem 2, 3 canudos pendurados na parede, eles sabem tudo. Agora, o sábio não muda de ideia, sabe por quê? Porque o sábio sabe que nada sabe. Que só Deus sabe, que Deus que despejou sobre ele chispas da sabedoria que só ele detém. E eis aí a explicação. Então, voltando ao livre-arbítrio, por exemplo, digamos que tu está em Natal agora, não é? Natal? Isso. Tu decide agora, bom, agora eu vou viajar. Entende? Vou entrar no meu carro e vou viajar. Né? Tu podes viajar sim. O carro é teu, tu tens as tuas mãos para ligar a chave do motor e dirigir, mas podes não conseguir viajar. Então, antes de sair de casa, tem mais janela aberta aí, antes de sair de casa, é mistério que tu pede para o teu Criador. Aí tu tens o livre-arbítrio de não pedir. Mas se tu pede para ele te inspirar, te guiar, te proteger, tu vai fazer uma viagem tranquila, porque o livre-arbítrio não te tira o direito de invocar o Pai para te inspirar. Ao contrário, se tu tiver uma intimidade com o Pai, tudo vai ser mais fácil na tua vida. Tudo, em todos os momentos da tua vida. Então, o livre-arbítrio, eu, por exemplo, não tenho livre-arbítrio. Por quê? Porque eu tenho consciência que estou aqui só para cumprir a vontade do meu Pai. Ele me deu, mas eu abdiquei, não quero saber de livre-arbítrio. O que eu vou fazer se eu não pedir ao Pai quando eu tenho que ir para lá ou para cá? Quem sou eu
Eu tenho só 3 anos de escola, na escola pública. O restante tudo por conta dele. Quando jovem, nos anos 70, na televisão, os jornalistas me perguntaram: onde é que você estudou? Qual é o teu conhecimento? Eu disse assim: eu obtive meus conhecimentos por um canal não convencional, eu dizia. Eu só falava do cosmologia, só falava do cosmos. E daí, depois, só em 79, lá em Santiago do Chile, que o Senhor revelou a minha identidade. Mas vamos lá, eu não vou falar, eu queria só entender, que todos entendessem, que o livre-arbítrio é um prêmio e pode ser um castigo. É um prêmio se tu usa ele com discernimento. E é um castigo se tu te empiruza todo e diz assim: eu sou, eu posso, eu vou. Aí tu te estrepa todo. Certa vez uma jovem lá em Curitiba falou para mim, no tempo que a sede do Reino de Deus era em Curitiba, falou para mim que ela tinha livre-arbítrio e usava. Ela disse: minha família toda queria que eu fosse engenheira. Ela disse: eu não quis, sou advogada. Eu estudei direito, queria ser advogada. Depois, mas não é que que a família estava equivocada, ela queria decidir o teu destino. Teu destino, o Senhor do destino te inspirou para tu ser o que tu és. Aí outra coisa, hein? Não penses que tu pode dizer agora, daqui a pouco, que amanhã tu vai fazer isso, aquilo, por tua conta. Perigoso, melhor pedir, se for a vontade do Pai, hoje de conseguir isso ou aquilo. Aí sim, aí tu vai fazer aquilo que tu planejaste, e se às vezes tu programas uma viagem para um lugar e não dá certo, digamos que a polícia prendeu o cara, uma injustiça contigo, tu antes de ficar muito irado, pense no Senhor, que se Ele te mostra o que Ele te dá depois, melhor do que aquilo que tu querias. É tudo assim. Se for falar disso, eu vou falar o resto da noite. Então, que se um dia vem me visitar aqui, traz junto um gravador aí, né? Faz uma entrevista longa comigo, sem ter limites de tempo, né? Seja muito bem-vindo aqui em Brasília. Aqui em Brasília. O dia que eu for a Brasília, pode esperar que eu vou aí na sua casa. Então, aqui conversamos, combina antes, óbvio, porque nem sempre estou aqui, né? Às vezes eu tenho compromisso no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, Sul. Mas daí tu combina antes com a assessoria e eu te recebo aqui, aí tu estás no gravador, faz quantas perguntas quiseres. Tá, então vamos fazer a última pergunta aqui com o Henry, que gentilmente está cedendo essa entrevista aqui pra gente. Henry, quando a gente às vezes assiste um filme sobre alguma personalidade, né? Por exemplo, eu assisti uma época dessa o filme sobre a Hebe. Acho que o senhor chegou aí no programa da Hebe Camargo já? Não. Não? É. Tá, eu assisti um filme sobre a Hebe, né? E aí eu gostei muito do filme. Só que depois eu vim descobrir, o filho dela falou que aquilo não representava quase nada da realidade do que era a mãe dela, a mãe dele, né? E aí eu pergunto, hoje, nessa sua segunda vinda à Terra, quando o senhor vê a Bíblia, né, o Novo Testamento, escrito pelos apóstolos e tudo mais, o senhor consegue confirmar que eles foram fiéis a tudo que aconteceu ou deram uma aumentadinha de vez em quando na história? Olha, essa pergunta vem a calhar, já que pode ser a última. Primeiro responder que a Hebe nunca me convidou, por isso que eu nunca fui nela. Eu fui no SBT várias vezes, convidado pelo Silvio Santos uma vez, outra vez por... Enfim, não vamos entrar em detalhe agora, não vou, né? Mas tu pode olhar no YouTube, tem um monte de resquício da minha aparição na mídia nacional durante os últimos 40 anos. Mas então, vamos ver. Primeiro que os discípulos não fizeram o Novo Testamento. Tá? E segundo que eu só reconheço, só respondo pelo que eu falei e não pelo que falaram. Primeiro que não foi eles que escreveram. Segundo, então, eles deixaram uns escritos assim, que foram depois coletados por outras pessoas. Né? Pode analisar a história, tu deve saber disso, né? Que não foi eles que montaram o Novo Testamento. Bom, então agora, depois, essa pergunta é muito interessante e eu faço questão de responder o máximo possível. Ainda acrescentando, antes de concluir a resposta, que eu continuo dizendo em alto e bom som que a Bíblia, para mim, continua sendo um livro de letras mortas, repleto de lendas, fábulas, metáforas e até charadas. E só o Altíssimo pode dar vida para aquelas letras. Então, para tu ver a Bíblia, compreender o Novo e o Antigo Testamento, tu deve pedir ao Pai, que, ó Pai Santo, concede-me a graça de entender os mistérios do teu livro sagrado. Daí, tu abre a Bíblia e ele vai te explicar. Então, agora, quanto ao Novo Testamento,
Inclusive tem uma parte no Novo Testamento que essa é a mais flagrantemente mentirosa. A escrita pelo primeiro falso profeta da era cristã, que ele é um mentiroso confesso. Ele confessou em Romanos 3, versículo 7, que ele mentia para agradar a Deus. Deus não precisa de ninguém mentindo para agradar a ele. Ninguém. Entende? Quero deixar isso aí. Depois tu pode achar lá, Romanos 3, versículo 7. Então, com isso eu já me livro dessa parte que ele escreveu. Estou explicando que é mentiroso. Eu disse há 2000 anos que os idólatras, os feiticeiros, todos os que amam e praticam a mentira ficarão de fora do reino de Deus. Está em Apocalipse 22, versículo 15. Então essa parte já está boa, está resolvida. Agora, quanto aos discípulos que deixaram os escritos e que depois foram coletados e foi montado, né, a parte do Novo Testamento, tudo que eu falei, até hoje eu continuo confirmando e respondendo. Agora, o que falaram, como tu falaste, deram umas pitadinhas a mais, que eu andei sobre as águas, olha só, que eu fiz água ser feita vinho. Respondendo a tua pergunta, uma vez eu estava na delegacia de polícia em Rio de Janeiro, no Botafogo, e o delegado trouxe um copo de água e disse assim, faz virar vinho. Eu não quero tomar vinho, mas eu quero. Então eu faço sim. Todas as vezes que meu pai mandar eu fazer virar vinho, ele me dá os meios. Mas não quando um pecador quer. O Dr. Fontinelli falou isso, lá do Rio de Janeiro. Então, em todo lugar onde eu estive, sempre... outra coisa. Eu disse há 2000 anos e digo agora de novo, que eu nunca fiz milagre. Meu pai é que faz as obras. Eu disse, me disseram, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele que faz as obras. E agora mesmo, nos países onde eu estive, o país que mais, onde ele fez mais sinais foi a França, onde eu fui expulso da Inglaterra. Eu vivi 7 meses na França, e tem os jornais de lá, mandaram jornais para cá, que tu pode encontrar na internet, jornais, onde vem na praça pública, na frente da Maison de Amiens, Maison de la Culture, onde as pessoas chegavam, um jornalista ateu, escreveu uma matéria e disse que parecia uma ficção. Eles chegavam de cadeira de roda e saíam andando. Mas foi ele que fez, não sou eu. No Rio de Janeiro, só para explicar isso aí, para tu entender, no Rio de Janeiro me trouxeram, já que tu me fizeste essa pergunta, um paralítico da Associação Paraplégica, pensavam em me desmascarar. Ao vivo, no programa O Povo na TV, no canal 11, Hilton Franco é que comandou essa operação. Aí, quando ele andou, fizeram uma reunião de cientistas, médicos, ortopedistas, todos, para ver se ele pode fazer. Eles disseram que não, todos olharam com ceticismo. Quando o paralítico andou, aí o psiquiatra que estava lá disse assim, é com a loucura que fez o paralítico andar. Aí o Hilton Franco ainda assim, bendita loucura que faz paralítico andar, mas não fui eu, foi o Pai, o Senhor. Eu obedeço o Senhor, vivo só para o Senhor. Antes de despedir-me, vou pedir ainda, Pai, uma bênção para ti e para quem estiver me ouvindo. Agora, voltando ainda à tua pergunta, essa última, que tem muitas coisas na Bíblia que escreveram que foi para dar uma enfeitada. Mateus falou que os mortos sairiam da sepultura no dia do julgamento. Isso, que os mortos sairiam da sepultura do julgamento. E o Paulo, mentiroso, e foi lá na frente e pegou uma carona nessa mentira. Preste bem atenção. Eu conheço cidades que foi cemitério, conheço cemitérios que já nem existem mais. Eu andei muito, né, na minha vida aqui na Terra. Então um cemitério onde tem pessoas que foram enterradas há 100 anos, 200, 300. Vê se isso não é um absurdo, uma mentira. Para Deus tudo é possível, menos mentir. Para Deus tudo é possível, menos fantasiar as coisas. A lei de Deus é muito perfeita. Então procure imaginar que um cemitério onde tem pessoas que foram enterradas há 100, 200, 300, 500 anos, os mortos vão sair da sepultura. Quando eu chegasse aqui na Terra, como os ossos iam criar carne, sendo que nem ossos tem mais, que virou pó, como meu pai disse, quando me chamam, nos primórdios. Tu és pó, do pó tu foste tomado, e o pó retornará. Eu disse nos primórdios porque uns dizem Adão, o nome não importa. O primogênito que vos fala, tem uns que dizem que Adão, outros dizem que Adão, Cadmão, outros dizem que encontraram os ossos lá
de Adão lá no estudo de arqueologia. A arqueologia diz que não foi. É umas mentiras que também continuam pregando. Né? Inclusive a própria ciência que respalda. A ciência respalda o que eu digo que não foi para o céu de carne e osso. Porque a ciência comprova que a temperatura lá combina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Então logo não dá para eu ficar lá de carne e osso. Né? Isso é a ciência. E se eu tivesse ido de carne e osso para o céu, então como é que fica? Os soldados sortearam minhas vestes. Eu teria ido nu. Entende? Então, para completar tudo isso, inclusive da Bíblia, porque na Bíblia está explicado que o meu corpo sumiu do sepulcro. Aí vem a lenda de que eu fui para o céu de carne e osso. Mas José de Arimateia foi inspirado por Deus para recolher meu corpo, para que cessasse aquela sessão de ultraje que continuava mesmo depois da crucificação, que diziam, ele disse que salvava todo mundo, está ali, ó. Então, recolheram meu corpo, enquanto que os soldados pestanejaram. E não vou entrar em detalhes se eles tomaram a tequila para dormir enquanto tinha que esperar o amanhecer. Mas aí lá ficou meu sudário, os lençol somente, que é chamado até hoje de sudário. Que até sobre ele lançam dúvidas, mas a ciência já comprovou, quem quiser pode olhar, até na minha parte, que ele é legítimo. Pode olhar lá. Até os cientistas que antes pensaram que ele era ilegítimo, depois, antes de morrer, disseram que era legítimo. Bom, então como o tempo está indo contra nós, a pergunta que ele fez sobre a Bíblia, agora tu vier aqui, daqui a pouco vai acabar. Sim. Um dia tu vens aqui, mas elabore um questionário do tamanho que quiseres, eu vou explicar a Bíblia página por página daí, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Só uma pergunta de sim ou não, porque o tempo vai acabar. Os mormons falam, né, que depois da sua morte e ressurreição, o senhor veio à América para também pregar aqui na América e assim para todos os povos. Verdadeiro ou falso? Por coincidência, incorporado num sujeito que foi assassinado depois, né? Por acaso eu estava lá incorporado no Schmidt lá, né? Então tá, entendeu, né? Agora essa pergunta não podia ser agora, que eu tinha que falar muita coisa, me faz uma pergunta dessa de última hora. Verdadeiro ou falso, ele perguntou. Verdadeiro ou falso isso? Claro que é mentira, de corpo e alma não, de corpo não. Eu só voltei aqui na Terra, dia 22 de março de 48. Fazem 72 anos que eu estou aqui. Que tanto os mormons quanto aqueles que seguiam o sem vergonha chamado Reverendo Moon e tantos outros são massa de manobra. Foram abduzidos pelos falsos profetas que eu mesmo anunciei que viriam antes de mim. Mateus 24, versículos 5 e 24. Que orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios e enganarão a muitos, até os eleitos, se possível, fosse. E eles vieram justamente no versículo 5 que está, que eu disse que eles viriam em meu nome. Meu pai mandou que eu viesse com um nome novo, Inri, como está em Apocalipse 3, versículo 12. O nome que paguei com meu sangue na cruz. O nome que Pilatos, inspirado, escreveu sobre minha cabeça, porque Deus inspira até os inimigos meus. Deus inspira, naquela hora ele estava inspirado. Tanto é que ele disse, o que eu escrevi, escrevi. Entende? Pode ver lá na Bíblia. Então Deus decidiu que eu vim com um nome novo, e que poucas pessoas até agora conseguem entender o porquê, porque estão ainda alienados, rastejando atrás de falsos profetas, mas está chegando a hora de abrir as viseiras, de cair as viseiras dos olhos, e as pessoas começarão a enxergar que eu disse que quando eu voltasse todo olho me veria, e é pela web, e que eu estaria com o cabelo branco da cor da neve. Como eu não nasci de cabelo branco, não é a hora ainda do Senhor. E está escrito também lá, em Lucas 17, versículo 25 a 35, que antes de ser reconhecido, eu seria rejeitado a priori por minha geração. Assim como foi nos tempos de Noé, está lá escrito. Assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Vou pedir ao Pai a bênção, porque sempre tem alguém que precisa e merece uma bênção. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde,
luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos os meus filhos. Até sábado, às 11 da manhã. Até sempre, às 11 da manhã, Henricristo.tv. Henricristo.tv, 11 da manhã, sábado. Até lá, meus filhos. Que tenham todos a minha paz. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.